sempre é uma única peça. Um exemplo, quando a gente pega esse vasinho e monta as flores e os verdes nele, ele é um arranjo, mas é também quando ele é colocado dentro de outro contexto. Eu adoro esses arranjos, que são arranjos que você pode usar 2 ou 3 peças e as 3 juntas formam só uma montagem. Eu vou montar um aqui para vocês e acho que vocês vão curtir bastante. É muito legal para quem faz mesa, é muito legal para quem quer decorar um aparador ou alguns locais assim, dentro da sua decoração, dentro da sua casa, dentro da sua festa, que sejam cantinhos bem delicados e eu capricho muito nisso. Às vezes a gente faz arranjo de copos, então a gente coloca os copos de uma forma legal dentro de uma bandeja. Às vezes a gente coloca arranjos de... As bandejas e as tábuas, inclusive vou usar uma aqui, são super usadas nesse tipo de montagem, porque eles integram. Mas o mais legal é que não é apenas um foco, estão 2 ou 3 e eles só ficam bonitos juntos. Quer dizer, eles são lindos de qualquer maneira, mas juntos eles ficam muito mais especiais e dão aquele olhar que você precisa daquele cantinho, tá bom? Então a gente vai começar com um vasinho super legal, ele é oval, e dessa vez eu vou montar para vocês ele no floral, para vocês entenderem a técnica do floral na flor permanente, tá bom? As escolhas do dia também são para fazer o arranjo composto com as 2 garrafinhas, as suculentas, que são plantinhas super legais e curtinhas, mas que eu uso muito em todo tipo de arranjo. Uma flor muito miudinha só para ir junto. E o restante, eu escolhi 2 tipos de verde. Um verde que é o verde variegata e um verde que é o verde fechado da samambaia. Por quê? Justamente porque um do lado do outro, olha o destaque que dá. Então, eu vou mostrar para vocês uma montagem bem legal, diferente, e que você vai poder usar de várias maneiras na sua decoração, tá? Vamos começar? Primeiro, vamos aprender como a gente usa o floral. O floral é esse tijolinho aqui. Você vai encontrar vários tipos de floral. Uns mais densos, que são para as plantas permanentes, e uns mais molinhos para as plantas naturais. Eu realmente uso os mais molinhos das plantas naturais nas plantas permanentes, porque eles seguram perfeitamente, não tem nenhum problema. A única diferença é que quando eu estou com argila, e às vezes eu prefiro ela, é para dar peso no vaso. E também outra característica da argila, que é muito boa, é que ela não gruda em nenhuma parte do vaso, eu posso soltar. O floral também. Definitivamente ele é uma peça muito fácil de usar. É uma ferramenta de montagem muito boa e você pode utilizar em vasos pesados como esse. Então, se eu não preciso do peso da argila, o floral vai me ajudar bastante. Então, a primeira coisa que eu faço, eu marco, como ele é uma espuminha, eu marco a boca do arranjo aqui, a boca do vaso. Quando eu tiro, tá vendo? Ele já tem a forma do vaso. Com isso, eu já sei exatamente aonde eu devo cortar, né? E tirar todo o excesso. Esse é um floral de flores naturais e eu uso ele super bem com as plantas permanentes. Inclusive ele é mais barato que as plantas que o outro floral e muito mais comum. Você acha em qualquer loja de jardinagem. Eu guardo essas pontinhas porque sempre acabo usando, às vezes para dar mais firmeza ou alguma coisa assim. Coloco novamente para ver se o tamanho ficou bom e vou vendo exatamente aonde que eu tenho que tirar os excessos para que ele entre. Como eu falei, se sobrar um pouquinho de espaço ao lado, não tem problema, porque com ele mesmo eu faço a parte que vai segurar, eu faço... Olha lá, tirou a sujeira, que eu não gosto de trabalhar na sujeira. E olha lá, quando ele estiver bem justinho assim, já dá para eu enfiar ele até embaixo. Pronto, olha lá. Limpo bem a borda. Cuidado com vasos brancos porosos, porque o floral suja um pouco. Ó, mas olha que legal, ele tá aqui, tá bem colocadinho. Não vai nem precisar colocar esses suportes laterais. Mas eu sempre guardo, porque muitas vezes eu acabo usando até em outras montagens.
Vamos lá? Então, para começar, eu vou começar com os 2 verdes principais, que é os 2 verdes da samambaia, que vão fechar. Também não vou soltar eles do buquê. Simplesmente eu vou colocar eles de forma diagonal, porque se eu colocar assim, ele vai ficar viradinho para cima. O meu intuito é que ele fique exatamente assim. Olha a diferença que dá na hora de você montar. Se você montar ele assim, ele vai ficar olhando para cima, vai ficar separado, o meio vai ficar apertado, então não é isso que eu quero. Então, quando eu coloco ele desta maneira, ele não só encaixa melhor, como na hora de eu abrir os galinhos ele vai ficar perfeito e também vai dar esse acabamento perfeito em toda a face do vaso, tá? Então, o truque e a nossa dica desse vaso é colocar eles de forma diagonal. Vou cortar um pouquinho o cabo, porque o cabo também está longo. Ele não precisa ir até embaixo, né? É até, às vezes, mais fácil. Como ele tem muito mais do que um arame, porque ele é um buquê, o movimento que eu faço de zigue-zague ajuda eu a cortar o arame. Esse alicate, ele é muito bom, mas quando a gente tem muito aço aqui dentro, é só mesmo esquentando e com o movimento de vai e vem que ele corta, tá bom? Fechei, olha. E aí eu vou colocar a minha primeira, já dou uma abridinha nele para ele ficar bem legal, tá? E já vou trabalhar essa minha primeira samambaia na diagonal. Olha que legal que ela ficou. Lá vamos fazer a mesma coisa com a segunda, tá? A gente corta ele, não preciso de todo esse cabo, ele não precisa ir até embaixo, olha, ficou super firme. E aí eu aperto o alicate, faço o zigue-zague. É uma forma mais fácil da gente cortar, né? E machuca menos o braço, principalmente a gente que é mulher e tem um pouquinho menos de força. Então, quando você faz o zigue-zague, ele vai esquentando e quebra bem no local certinho. Olha lá, já terminei, já tirei as 2 pontas. Eu enrolo aqui para ficar bem direitinho, para ele entrar da maneira correta no vaso. E pronto, vamos lá. Essa técnica do diagonal eu gosto demais, porque ela muda tudo na hora da montagem. Olha lá, ficou super legal. E é muito importante na planta permanente você arrumar galinho por galinho. Dá uma olhada a diferença que faz quando a gente começa a ter esse carinho de olhar cada parte da planta. Então vamos fazer essa daqui, o meio um pouquinho mais alto, mais proporcionalzinho ao vaso, essa parte mais aberta e caidinha, como a plantinha, a samambaia, a avenca, todas elas têm um peso na ponta que ela não fica assim, então ela fica viradinha. Então é importante você reproduzir na hora da montagem e ter esse cuidado e carinho para montar. Se uma vai ficar um pouquinho mais para baixo, outra mais para cima, isso é igualzinho à natural. A natural também é assim. Ela não tem essa característica de ficar toda do mesmo tamanho. Olha lá, dei aquela arrumada legal. E agora eu vou colocar as minhas principais, que são as minhas suculentas, tá? Por quê? Porque a suculenta, ela é curtinha e ela tem que aparecer. Então eu vou colocar ela num lugar onde o olhar é muito importante e vai ficar bem bacana. Olha lá, eu vou usar 3 aqui, tá? Uma mais central e olhando para cima. Aqui eu vou deixar mais um pouquinho de samambaia para ela ficar no meio. E uma um pouquinho mais olhando para o outro lado. Mas ela centralizada aqui nessa montagem. Olha que bacana, gente. Agora você pode ir olhando um cabinho que tem que diminuir um pouco, você dobra o arame embaixo, olha. Achei que esse ia ficar melhor aqui, ó. Então você pode dobrar um pouquinho o galho embaixo, que ele vai pegar toda aquela... Ele vai encurtar o cabo e parece que ele pega mais aquele peso que você precisa para fazer a forma do arranjo. Pronto, vamos lá com a nossa variegata? Nossa variegata é muito bonitinha. Ela tem um cabinho aqui que você pode usar ou não. Aqui atrás eu vou usar o cabinho para ganhar altura, mas aqui do lado eu vou cortar um por um para inserir eles separados. E vou mostrar para vocês como eu faço, ó. Esse de trás eu vou ganhar na altura, tá vendo? E eu vou encher bastante esse ladinho com ela. Não deixa de ser também um arranjo setorizado, porque a suculenta tá toda concentrada aqui no meio, tá? Olha lá, esse daqui eu vou trabalhar deste lado e vou colocar da forma diagonal também.
Pronto, vou abrir todinho ele, eu quero ele bem espalhadinho, porque eu gosto muito do contraste da flor branquinha com a samambaia verdinha. É bem o contraste de cor mesmo que eu tô buscando. Vou virar ele aqui um pouquinho para mim, só para ver a parte da frente aonde que eu vou colocar. Esse arranjo, gente, é todo verde, é só plantinha. Eu gosto bastante de fazer arranjo verde. Eu misturo os tons de planta como eu tô fazendo aqui e eles ficam muito legais. Olha lá, esse aqui deste lado. E agora, que nem eu falei para vocês, eu vou pegar este último e eu vou colocar vários galinhos espalhados aqui no meio. Olha, ele fica um galinho curtinho, mas ele fica mais delicado para eu colocar no meio da suculenta, eu colocar entre todos os cantinhos que eu olhar e achar que eles estão faltando, tá vendo? Olha que legal, tinha um aqui, outro galho ali. Vou puxar um pouquinho mais essa suculenta para fora, para ela dar um pouquinho mais ela aparecer um pouquinho mais na montagem, tá? Olha lá, ficou super bacana. E vou usar desses outros que eu tenho para dar esses toques finais aqui nessa montagem de verdes. Não precisa usar todos, use sempre aqueles que você quer, nenhuma plantinha é perdida. A gente sempre usa em outros arranjos, em outras montagens, tá? Olha que legal. Olha que bonitinho que ficou a nossa montagem de verde. Aí vocês vão falar, Carla, e como você vai fazer a sua montagem do todo, da parte que você falou, de fazer ele um arranjo composto? Eu vou usar a tábua que a gente tem aqui, que a gente tem essa tábua que é super legal, ela é toda de teca, ela é super bonita, para a gente fazer essa montagem. Então, um exemplo, no caso aqui eu estou imaginando um aparador, onde você vai receber algumas pessoas. Você pode colocar a sua montagem de verde na tábua, tá? Que vai ficar sensacional. E você pode usar as duas garrafinhas. Neste caso, eu vou usar com as flores, que são flores únicas, em duas alturas diferentes. Eu vou cortar uma mais alta e uma mais baixa, tá? Essa eu vou deixar aqui para trás, que vai ser a mais alta. E essa aqui é mais baixinha, então eu quero ela um pouco mais baixa para parecer mesmo que uma tá maior que a outra. Para isso eu vou tirar essa última folhinha, ó, e vou cortar os dois cabinhos. Olha que legal. Como são flores de encaixar, elas têm os cabinhos. Se você não quer a folha, é só você tirar e cortar o cabinho, que a aparência é super legal e natural. Eu queria isso mesmo, uma mais alta e uma mais baixa para a gente fazer o contraste. Eu vou finalizar com uma suculenta nesse vaso mais alto, que eu acho que é legal porque linka as duas montagens. Usaria esse num aparador, numa mesa, numa festa, numa entrada, num dia a dia. Eu gosto muito desse tipo de montagem. São 3 arranjos, na verdade, mas eles fazem o visual de apenas um. As tábuas e as bandejas são usadas para integrar. É super legal integrar esse tipo de montagem. Eu gosto bastante de fazer isso. Espero que vocês tenham gostado e que usem bastante. Não esqueçam que ele é muito legal para você usar dia a dia, e quando chegar o Natal, e essa é uma dica que é bem bacana, você pode simplesmente colocar umas bolas e umas pinhas aqui e já vai ficar perfeito. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar para vocês verem a versão dele natalina também, tá bom?